E nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a consultora jurídica da TV, Karina Zucolotto, para comentar essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Karina, feito nos dias que tem sessão plenária, olá de novo, né? Quanto tempo que nós estivemos acompanhando hoje, uma edição especial do Plenárias, a Karina participou também, e que abordou essencialmente a medida provisória que foi divulgada hoje, ainda teremos a cobertura completa. Mas no programa houve uma abordagem que eu gostaria de puxar contigo sobre a atuação, não apenas do Poder Judiciário, embora seja nosso foco aqui, que ela se dá em um âmbito de excepcionalidade por conta dessa situação do coronavírus. É o que marca essa e outras decisões sobre as quais vamos falar daqui a pouco. O Poder Judiciário adotando as medidas ou determinando, de acordo com a Constituição, a garantia do direito à vida e à integridade física das pessoas, em razão do que o ministro Alexandre de Moraes chamou de situação extraordinária e imprevisível. Então, essa decisão do ministro Marco Aurélio, ela tem um tom um tanto quanto humanitário, porque principalmente neste momento, essa informação trazida por esses 7 estados do Nordeste de que a União estaria destinando novas inscrições no programa Bolsa Família, mais para a região Sul e Sudeste, em detrimento do Nordeste, isso violaria o princípio da igualdade, princípio da isonomia previsto na Constituição e ainda muito mais dentro dessa discriminação desarrazoada. O ministro lembra na sua decisão os próprios objetivos da Constituição da República, que é garantir a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, nessa medida cautelar que o ministro Marco Aurélio deferiu, nessa ação civil originária que foi proposta, ele determina então que a União mostre de que forma, quais foram os números que levaram a fazer esse corte nas inscrições do Bolsa Família na região Nordeste e que esses cortes sejam também suspensos para garantir justamente esse direito à vida às pessoas, principalmente nesse momento extraordinário que a gente vive. E o ministro Alexandre de Moraes, nós vimos também, logo no início, 2 decisões do ministro Alexandre de Moraes envolvendo também pedidos que têm tudo a ver com essa pandemia pela Covid-19. Em uma delas, o Estado de São Paulo pediu que a dívida que possui com a União, aqueles valores, o valor das parcelas destinado ao pagamento dessa dívida com a União, fossem destinados para a minimização dos efeitos da Covid, o combate, a prevenção e que esses valores fossem realocados para a Secretaria de Saúde. O ministro deferiu, entendendo que essa justificativa e essa realocação do valor seria mais do que plausível e justificável, e determinou, inclusive, que o Estado de São Paulo não fosse penalizado pela União pelo não pagamento desse acordo em razão da dívida que tem com a União. Então, quais são as consequências dessa penalidade que a União poderia aplicar ao Estado de São Paulo em razão do inadimplemento, caso não autorizado? Poderia haver uma suspensão de financiamentos por parte da União em relação ao Estado, poderia haver um vencimento antecipado da dívida. Então, o ministro, além de determinar que o secretário de Estado da Saúde no Estado de São Paulo diga de que forma estão sendo utilizados esses valores, justamente para a área da saúde e no combate e prevenção à Covid-19, que também a União se abstenha de aplicar qualquer tipo de penalidade. Então, essa foi uma primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes e aquela outra determinando que o valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais que a princípio já estavam destinados ao Ministério da Educação, mas que ainda não tinha sido utilizado, fosse dentro de um ajuste e um acordo de destinação de valores, que já havia sido homologado, já havia transitado em julgado para que esse valor fosse para o Ministério da Educação. Agora, de acordo com o pedido da Procuradoria-Geral da República, com a anuência do presidente da Câmara dos Deputados e a anuência do presidente do Senado Federal, o valor recebido a título de, vamos dizer assim, repatriação dos valores desviados da Petrobras, fossem destinados ao Ministério da Saúde, justamente para combater essa pandemia que é a Covid-19. Então, nesse sentido, ele acabou homologando esse novo ajuste para tirar da educação e transferir para a saúde, já que, de acordo com a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, como esse valor ainda não estava sendo executado, não haveria prejuízo na área da educação
devendo ser destinada agora, em razão dessa situação extraordinária, não é? A alocação desses valores para o Ministério da Saúde. Continuamos cobrindo. Muito obrigado, Karina. Eu que agradeço.